Olá, eu sou a Carolina. Esta é a minha avó Palmeira. Esta é a minha mãe Diana. Adoro explorar. A minha mãe passa horas na serra. Às vezes pergunto-me se ela mudou de casa. A Serra da Aboboreira é um autêntico paraíso para imensas espécies. É aqui que encontra o seu refúgio. Fico impressionada com a paciência que a minha mãe tem para ficar à espera que algo aconteça. Shhh. Encontrei um ninho. Acho que é um tartaranhão caçador. Continua sempre o seu caminho, sem relógio, à procura de novas histórias. Às vezes torna-se invisível. Só assim é possível agarrar aquela história que vale a pena partilhar. Gostas de fotografia? Afinal, o bosque mágico existe mesmo. Era só um esquilo. Nada a intimida. Fica aí, fica aí. Eu estou menina pelo meu lugar. Só queriam beber água. Há momentos em que se refugia para se encontrar com a natureza. É aqui que renova energias para continuar a viagem. Fotografar as paisagens, as cores, as texturas e até mesmo os mais pequenos pormenores que, por vezes, até nos passam ao lado. Perde a noção do tempo. Boa. É um jogo entre ela, a cega e os enigmas do que é o mapa pré-histórico. Existem estrelas que só a minha mãe consegue revelar. Estou em qualquer lugar, no silêncio da noite, em sonhos, desejos, emoções e na luz do amanhecer. De Aboboreira, um lugar para partilhar. Bem-vindos de volta. Esta foi uma pequena amostra da beleza do património da Serra da Aboboreira. Damos então início ao segundo painel do património natural ao capital natural, recursos, serviços e riscos. Para a conferência introdutória temos Joana Nogueira, docente e investigadora na Escola Superior Agrária, IPVC e Prometeus, com o tema Natureza para que te quero, as comunidades locais e a conservação e valorização da natureza. Muito boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. É um prazer. Tenho sentido, e aliás antes de vir, explorei a informação que existe disponível sobre a Serra da Aboboreira. Alguns dos vídeos, estes não, ainda não tinha visto, mas aqueles que já estão disponíveis online, estive a vê-los e de facto é maravilhoso perceber o quanto se está a valorizar aqui esta paisagem protegida, e aquilo que eu vos trago é um pouco a perspectiva da experiência que tenho tido com as comunidades locais que vivem nas aldeias, em áreas protegidas, no Parque Nacional, no Corno do Bico, na paisagem protegida de Sistelo, recentemente criada, e de um trabalho direto, íntimo, um bocadinho como a associação que também teve aqui, com as comunidades, através de questionários, através de entrevistas, através de focus group com essas comunidades.
E é um bocado uma síntese das preocupações que resultam desse estudo. Portanto, eu não vou apresentar o estudo propriamente dito, vou apresentar algumas preocupações e algumas perspectivas que resultam desse conhecimento. E pretendi organizar a minha apresentação da seguinte maneira. Pensarmos o mundo rural em declínio, que é a realidade que ainda temos, e que temos já há algumas décadas, em alguns indicadores, principalmente demográficos, e em alguns indicadores relacionados com o abandono agrícola, e pensar o mundo rural desejado, que está muito nestas imagens e nesta perspectiva dos múltiplos serviços de ecossistema, da sua valorização, e pensá-los como algo que, de facto, e como o Sr. Presidente disse inicialmente, a natureza, se preservarmos a natureza, nós temos aí valor e temos bem-estar. E é esse bem-estar que, efetivamente, numa perspectiva de sustentabilidade, a sociedade quer, mas depois, a nível mais fino, nós podemos pensar as pessoas e a natureza. De facto, há aqui uma harmonia que se pretende construir, que se pretende recuperar, mas também há uma ligação das pessoas que sempre viveram nessa natureza e que, de alguma maneira, têm falha de outras coisas. E que, portanto, estão a fugir, muitas vezes, desses espaços onde vivem. E então, pessoas e natureza nessa perspectiva das pessoas das aldeias. Conservar e valorizar para quem e com quem. Colocarmos estas questões. E depois também percebermos que não é só a questão económica, é toda a questão cultural, organizacional e política que tem de ser construída e que demora tempo, já se falou aqui, demora muito tempo a alterar, mas que estamos nesse processo. E o painel anterior já falou da mudança de paradigma, e de facto existe essa mudança de paradigma, conservar com as pessoas e valorizando o papel que as pessoas têm nos territórios, mas na verdade esse paradigma ainda está a mudar, ou seja, ainda temos que trabalhar para que ele mude, nas instituições, nas organizações, nas práticas. E se não mudar, o caminho será bastante mais difícil, como são alguns dos exemplos que vos quero mostrar. Ora bem, relativamente ao mundo rural em declínio, atualizei alguns dos indicadores que já tinham sido feitos no estudo de diagnóstico e de caracterização aqui da Serra da Aboboreira, pegando em algumas freguesias, não todas, a nível da sua evolução demográfica, e vou ser muito rápida. O último censo, que ainda não estava incluído nesse estudo, mostra a continuidade da perda demográfica. Portanto, aquelas freguesias são todas, não são todas as que estão na Serra da Aboboreira, são algumas selecionadas, devo dizer, por um critério muito pragmático, que são aquelas que foi possível fazer o somatório rápido, uma vez que houve a união, para conseguir ter a continuidade temporal das várias freguesias, e também quis ter os 3 municípios. Portanto, como vemos ali, há de facto, em 1950, que eu tomei aqui como referência, 1950 foi um pico demográfico. Nesse pico demográfico, foi aquele estudo que foi falado sobre os carvalhos. De facto, já não havia carvalhos e havia uma necessidade alimentar de pressão muito grande sobre os territórios e, portanto, tudo aquilo que era possível, digamos assim, de usar para pastoreio, para culturas, era utilizado, mas a partir daí começou um declínio bastante grande. E, por outro lado, e chamar aqui também, já agora, pegando um bocadinho na mesma ideia, foi também a partir daqui que começou, portanto, o êxodo, a década de 60, 70, e desde aí uma continuidade de perda demográfica. Só há ali, de facto, uma exceção, que é Campelo e Ovil, porque julgo que é exatamente onde estamos, ou seja, é a sede do município. Okay? Se virmos do ponto de vista da atividade agrícola, temos o número de explorações agrícolas, incluindo também novamente o censo de 2019, que é o último, e mais uma vez também temos esta continuidade de diminuição. Uma diminuição, se calhar já não tão intensa como no passado, que já desapareceram muitas e, portanto, há uma diminuição mais lenta, mas também temos outra coisa, que é aquilo que está do lado direito. Portanto, nós temos aqui explorações agrícolas, o número de explorações agrícolas deste lado. Por exemplo, em Candemil havia 100, neste momento existem bastante menos de 50. Chegou a haver mais de 400 aqui nesta zona, que se urbanizou muito. Aqui é mais evidente, mas noutras vê-se também sempre a continuidade decrescente, e decrescente para valores muito inferiores àquilo que era no passado, neste caso, desde 1989. Se formos a ver
quem vive nestas freguesias, a percentagem das pessoas que são consideradas população agrícola familiar. Ou seja, também quem vive no rural já não são só agricultores. Portanto, também há muita gente neste momento que vive no rural, que seriam percentagens superiores a 50% em várias destas freguesias já em 1989, portanto já estamos no início dos anos 90, percentagens superiores a 50% de pessoas que no fundo estavam ligadas à agricultura, não, possivelmente não diretamente, mas os seus pais, ou trabalhariam a tempo parcial, mas agora de facto há uma percentagem inferior, muitas vezes a 10% ou 20% e decrescente. Portanto, também o mundo rural já não é só agricultores. Temos de ter essa noção, as aldeias mudaram muito, tem muito menos gente, portanto há muito menos pessoas, há muito menos capacidade de trabalho, estão mais envelhecidas e também há já muitas pessoas que de facto estão um bocadinho desligadas do que é a agricultura. Possivelmente não tantas como estão aqui. Portanto, muitas ainda terão essa ligação, mas do ponto de vista dos censos não aparecem como tal. E venho buscar aqui uma frase de 1973. França, estamos a falar de um sociólogo francês, entre o rural e o urbano do futuro, a oposição a superar e a paridade a conquistar, passando por uma diferenciação espacial e social. Ou seja, não é que tudo fique urbano, não é? É que se mantenha a diferenciação entre o que é rural e o que é urbano na sua complementaridade e no fundo, na sua especificidade. A aldeia que se avizinha é aquela que está consciente da sua vitalidade económica e da sua qualidade social. Em 1973, nós estávamos numa década de êxodo rural. Portanto, esta visão que aqui em França existia, e muitos dos portugueses nesta altura foram ajudar a construir esta França. Os imigrantes que foram, de facto, nesta altura para a França, para Luxemburgo, para muitos outros países e saíram de Portugal. Mas a tal persistência da ideia, a tal persistência do caminho, não é? Esta qualidade que se quer conquistar e que esteja consciente nas pessoas. E eu julgo que nós já estamos nesse paradigma, sem dúvida que estamos, mas também a comunidade local, a aldeia, que esteja consciente dos múltiplos serviços de ecossistemas gerados no território, do valor que têm para a sociedade mais ampla, da importância do seu trabalho e das suas competências na manutenção e ampliação desse serviço de ecossistema. Já foi bastante falado aqui antes disto. Conservar com as pessoas, que as pessoas têm um papel importante, que têm às vezes talentos desconhecidos, às vezes desvalorizados, mas que esse talento e esse conhecimento, não só por si, ou seja, não vamos voltar à agricultura de antigamente, vai ser preciso inovar, vai ser preciso mudar, vai ser preciso incorporar novos valores nessa agricultura, e isso é um processo de aquisição de novas competências e, portanto, de nova consciência. Eu acho que essa consciência é aquilo exatamente que temos pela frente como um grande desafio para trabalhar. A abordagem do ponto de vista de Economics of Ecosystems and Biodiversity, que foi um estudo em que se, no fundo, avançou com a questão de determinar e demonstrar o valor dos serviços de ecossistema em termos monetários, mas não só, mas também em termos monetários, passando por estes passos, reconhecer os serviços de ecossistema e todo o trabalho que está a ser feito. Já foi mencionado aqui a floresta de carvalhos, como faz a recarga dos aquíferos, como faz a melhoria da qualidade da água, como faz uma paisagem com elevada biodiversidade para observação de aves, como aquela senhora que estava ali a observar as aves e aquela filha a tocar música toda contente, não é? Portanto, e os escuteiros depois a passear, todo esse valor, são serviços culturais, serviços estéticos, serviços de usufruto. Se nós formos ver, sempre que alguém tem meios suficientes para o fazer, criou à volta de sua casa uma pequena mata, uma pequena floresta, os mosteiros têm uma pequena mata. Toda essa vertente de usufruto, de espiritualidade até ligada à natureza, é recuperável e temos de voltar a pulsar aqui aquele coração que estava ali a bater
de nos religarmos à natureza. Portanto, reconhecer os serviços de ecossistema não é fácil. Como é que nós, de facto, sem um sistema de monitorização, de medição, que nos diga facilmente, olhem, se talvez algumas coisas sejam até mais fáceis eu dizer assim, a sua fonte continua a deitar a mesma água que antes? Será que isto tem a ver com a maneira como a floresta ardeu este ano, ou no ano, há 10 anos, ou há 5 anos? Portanto, começar a estabelecer essa relação daquilo que se chama, no fundo, a cascata dos serviços de ecossistema, não é? Entre as funções e as estruturas, entre os processos, os serviços do ecossistema, mas depois os benefícios efetivos que as pessoas sentem e apercebem. Demonstrar esse valor é demonstrar esses benefícios e demonstrar o seu valor. Se ficassem sem eles, o que é que era? Quando vimos aquele lago a desaparecer, é dizer, e se ficarmos sem água? Como é que é? Quando os perdemos, é muito mais difícil recuperar. Portanto, conseguir demonstrar isso antes de os perdermos. E conseguir capturar o valor. E esta parte aqui da capturar do valor é a maneira como se consegue remunerar quem conserva, encontrar maneiras de remunerar quem conserva e encontrar recursos financeiros para investir no restauro. Já não estamos só no conservar, estamos já no restauro, também já foi falado. Então, o problema é conservar uma paisagem multifuncional com capacidade para gerar múltiplos serviços de ecossistema cada vez mais valorizados e garantir um desenvolvimento local e regional, porque tem potencial para isso, que reduza as disparidades socioeconómicas entre o rural e o urbano, valoriza as pessoas, as atividades e a cultura locais. É este, basicamente, os dois aspectos que nós queremos juntar. E eu fui buscar algumas fotografias, roubei, estão disponíveis, de facto, no site da própria paisagem protegida e escolhi estas fotografias por serem aquelas em que tem as pessoas e tem as atividades das pessoas exatamente no meio, na serra. Desculpem se ficou esquecido aqui algum específico elemento, mas as pessoas que muitas vezes são aquelas que têm mais dificuldade em capturar o valor e às vezes em reconhecer. Porque outra coisa que é preciso perceber é que aquela ação de educação e sensibilização ambiental que também foi falada hoje de manhã pela associação que esteve aqui presente, é tão necessária, tão importante e às vezes escassa. Eu julgo que até muito escassa. Nas próprias escolas. Nós estamos aqui numa biblioteca, estamos aqui numa estrutura de educação e eu pergunto-me, e vejo isso noutras escolas, os meninos, os jovens que estão nas escolas, vão para a serra, eles vão ter aulas lá fora, eles saem da sala de aula, eles encontram, quer do ponto de vista de estudo da literatura portuguesa, pode ser, quer do ponto de vista das ciências naturais, quer do ponto de vista de estudo do meio, todas essas matérias têm elementos que podem ser aulas de campo. E iremos mais tarde aqui. Então, reconhecer o valor. É muito importante envolver as comunidades locais naquilo que nós estamos a fazer aqui, hoje. No estudo e na reflexão sobre a própria Serra da Aboboreira, sobre o património que existe e sobre a própria paisagem protegida e sobre o seu futuro e sobre os benefícios que esse futuro vai trazer. E envolver essa população, eu até não diria população, eu diria comunidades, as comunidades, porque nós podemos envolver um determinado grupo específico, mas esse grupo específico depois encontrar um obstáculo noutra parte da comunidade que o processo acaba por não ter o seu efeito pretendido, mas poderemos falar disso mais tarde no debate. Reconhecer para quem? Quem reconhece? Reconhece, a sociedade é muito heterogénea. Há muitos grupos sociais, há muitos grupos socioeconómicos, quer em termos de nível educacional, quer em termos de nível económico, quer em termos de vivências, até de vida e preferências. Portanto, temos aqui muita diversidade. Demonstrar o valor, quem beneficia e quanto. Qual é a disposição a pagar por essa água mais pura? Qual é a disposição a pagar pelo tal valor? Nós podemos determinar o valor dos carvalhos, mas quem depois tem disposição a pagar?
É preciso criar essa disposição a pagar. É preciso criar ofertas, por um lado, ofertas que as pessoas depois possam dizer: eu estou de facto disposto a pagar por isto. E é preciso o Estado, não é? Também reconhecer qual o valor de determinados serviços e, portanto, encontrar os meios financeiros para pagar por eles. Porque muitos destes benefícios são bens públicos, em que eu não posso dizer assim: isto é meu, se queres paga por isto. Não, porque eu não posso excluir os outros de usufruir. Eu estou aqui a ver esta paisagem e eu não posso ser excluída disso. Moralmente, nem legalmente, nem de maneira nenhuma, não posso ser excluída se for por um caminho, se for por uma estrada. Não é? Mas a paisagem, para se manter assim, precisa de quem cuide, precisa de quem trabalhe nela. Portanto, é um bem público, eu não tenho que pagar, mas há custos. A externalidade positiva de manter uma pequena agricultura de montanha, com as suas sebes, com a sua biodiversidade, com as estruturas ecológicas, é um trabalho duro. É um trabalho que tem pouca rentabilidade. Só se vai manter se, de facto, as pessoas receberem o suficiente valor que lhes compense o esforço que tenham. Portanto, capturar o valor. Estas perguntas: quem apropria? Quando? Outra coisa. Se for daqui a muitos anos, eu preocupo-me com o fim do mundo, mas preocupo-me com o fim do mês. E, portanto, pode haver aqui uma contradição. Quando e dependendo de competências. Muito rápido, este exemplo de um estudo feito nesse estilo. Perguntando às pessoas, 48, mais ou menos metade das famílias, que viviam na aldeia, freguesia, a natureza é uma grande atração para quem vem da cidade? 80% concordam que sim. Perceberam isso? As pessoas chegam lá, as pessoas tiram fotografias, as pessoas... Isto era aquele período da moda. Já não está, neste momento, estilo, devo dizer, já podem ir, porque já está mais calmo. Foi o período televisivo. Depois, as pessoas de estilo dão pouco valor aos animais e plantas selvagens. 73% também concorda que as próprias pessoas de estilo dão pouco valor. Isto é só mato e silvas e feras. Eu quero os campos à volta da aldeia, porque senão vêm as feras e o fogo. Portanto, há uma percepção diferente daquilo que é a vida selvagem. E essa percepção, por exemplo, aplica-se ao caso do carnívoro, um grande carnívoro, que é o lobo. No que se refere ao lobo, são mais os benefícios que pode trazer do que os problemas que causa. 71% dizem: discordo totalmente. Traz muito mais problemas do que benefícios. Até porque se o lobo morder uma ovelha, eu tenho que ir ao veterinário, pagar, e só se calhar 2 anos, 3 anos depois é que eu vou receber alguma compensação pelo lobo. Portanto, também aí o quanto. Quando. Portanto, conservar a natureza. Há sinergias, exato. O turismo cresce. A capacidade de atração de segundas habitação. Pessoas que querem segunda habitação, que querem ter o privilégio de estar nesta qualidade ambiental, nesta paisagem, nestes lugares. De facto, há sinergias, mas também há trade-offs. Trade-offs é outra das palavras difíceis de traduzir. Eu devo dizer que não encontrei ainda conflitos. Aquilo que eu obtenho de um lado faz-me perder outra coisa do outro lado. Ter um terreno no Parque Nacional é como ter um fato no armário e não o poder usar. Isto foi uma expressão de um pai, de uma atual pessoa entrevistada, na altura em que houve as primeiras reuniões para criar o parque. Portanto, eu não posso lá fazer nada, estou a ver que não vou poder fazer ali nada. Okay? E isto vai ter aqui uma sequência cronológica, é por isso que eu também acho que já está a mudar o paradigma de como se faz, com quem se faz e para quem se faz. Quando se soube que se ia criar a paisagem protegida, muitos foram cortar os carvalhos e plantar eucaliptos. É que os eucaliptos eu depois podia cortá-los, os carvalhos não, porque se criou um regulamento que dizia que não se podia cortar carvalhos. Então, antes que isso acontecesse, aconteceu isto. E foi no final dos anos 90. Se fosse hoje, não plantava. Mas o certo é que os eucaliptos plantámos há 20 anos, no baldio estão agora a dar o capital necessário para hoje podermos plantar carvalhos. Ou seja, se calhar as mesmas pessoas estão agora a plantar carvalhos. E estão a plantar carvalhos em 2022. O mundo mudou, o país mudou, a nossa cultura mudou, houve várias áreas protegidas, houve sensibilização, há sensibilização nas escolas, isto tudo está a dar os seus resultados. E esta área protegida pode ser o tal exemplo, o exemplo de fazer, com a experiência dos outros, fazer melhor,
fazer ainda melhor. Claro que, se estas não tivessem sido feitas antes, também não estaríamos aqui. Não é? E essas dificuldades foram sendo ultrapassadas e foram-se verificando estes problemas e foi-se resolvendo. Não é que todos se tenham resolvido, diria que ainda há bastantes a resolver. Então, o valor económico aqui na Serra da Aboboreira, gerado pelas atividades e recursos locais, será que vai ser suficiente para garantir um acesso equitativo das comunidades de montanha ao bem-estar social e económico? É que, quando nós vamos a uma aldeia de montanha, nós vemos que há escassas amenidades urbanas. Já não há escolas, já não há farmácias, já não há, se calhar, mini-mercados, já não há várias coisas, mas, de facto, também há quem goste e quem queira ficar lá. Portanto, há uma coisa também do outro sociólogo, que é o direito aos territórios. O direito a ficar onde se nasceu ou para onde se quer regressar onde se nasceu. Não é? E esse direito implica condições para isso. E, portanto, essas condições para isso também é uma maneira de pagar pelos serviços do ecossistema. Não é só pagar diretamente às pessoas. Também é pagar, criando condições às comunidades de poderem viver aqui. Como garantir que uma parte substancial desse valor vai para as comunidades locais, para quem vive e trabalha no território, pelo menos uma parte que permita que continuem lá a viver e a ter uma atividade que considerem interessante. E não se trata apenas de valor económico, portanto, como aumentar o valor social das atividades e profissões ligadas à terra, à natureza e à cultura local. Um jovem de 20 anos, vamos dizer 20, 25, até 40, jovens agricultores, mantêm-se muito jovens até aos 40. Um jovem agricultor, um jovem de 20, digamos, ele decide suceder ao pai na exploração pecuária. Pensa nisso. Em termos económicos até compensa. Mas será que alguma rapariga vai querer casar comigo? Será que esta profissão é valorizada socialmente? Outra das questões que se coloca. Portanto, é preciso também que o valor social destas profissões cresça. E cresça, não só pelo trabalho, mas pela qualificação das próprias profissões. Elas incorporarem mais conhecimento, os tais prestadores de serviços, a terciarização da economia no rural. Nas atividades, uma parte da agricultura é serviços. Então, é uma profissão diferente do que era antes. Demonstrar a importância desse trabalho, apoiar projetos e iniciativas que incentivem esse trabalho, conhecimentos e competências, e tudo isto passa, no meu entender, por duas coisas que estão a mudar. Novas relações do rural urbano, há muitas parcerias e aproximações, e modelos de governança com mais participação. Vou só dar alguns exemplos mesmo para acabar. Agricultura, comunidades de apoio à agricultura urbanas que estão ligadas a produtores ou a conjuntos de agricultores que produzem modo de produção biológico e que estão interligadas por um sistema, digamos assim, de relações de reciprocidade e económico. Uma empresa familiar em Castro Laboreiro, em que uma jovem aí nasceu, saiu, voltou, mas diz assim, mas este modelo aqui de negócio, viver aqui numa aldeia como esta, permite-me, implica algum movimento. Uma hipótese era criar um sistema de voluntariado. Eu tenho voluntariados de todo o mundo que venham para aqui, para a minha empresa de turismo equestre, trabalhar na época baixa, e, portanto, esta jovem, a filha, digamos assim, tem outros jovens a ir para lá durante o verão, e, portanto, tem uma convivialidade e uma ligação ao mundo, mesmo quando está a trabalhar. E depois, ganha o suficiente durante o verão, época alta, para no inverno ir fazer férias. E vai fazer férias. Quem fala de pequenos empreendedores fala também de comunidades empreendedoras, ou seja, em ação coletiva. Por exemplo, o Baldio Rio Badanca, que instalou um rebanho de cabras com videovigilância, com sistemas solares e com um pastor também. E o mercado da terra, que está a ser feito agora nesse estilo para estimular a produção dos pequenos produtos locais. E escolas na montanha e a montanha como escola. Este exemplo, não é o último, é o penúltimo, famílias que neste momento estão a querer instalar em aldeias e que, como não é escola, uma das alternativas que encontram é inserirem-se num sistema internacional de ensino alternativo que
atribui credenciais escolares que são reconhecidas depois em Portugal e, por exemplo, chegam ao 10º e podem ir para a escola e seguir a sua escola. Mas isto já está a acontecer. Mas as comunidades aqui estão a criar, digamos assim, estão a optar por ter as suas crianças na aldeia e ter aulas como esta, em que a sala de aula é, de facto, na aldeia e na floresta e no rio e também numa sala, e também com computadores e também com internet. Outra mudança da perspectiva da profissão, a Escola de Pastores, que foi um projeto recente, no fundo, a dizer a notícia, até uma pessoa com o canudo vai aqui para a Escola de Pastores aprender esta profissão e, portanto, pastor, que é, se calhar, uma profissão conotada negativamente, aparece hoje nos jornais e mesmo em termos de qualificação, como uma profissão qualificada. Aqui, para chamar as mulheres, o outro painel era só homens, vamos aqui chamar um bocadinho a questão do tema do feminino. Por exemplo, este projeto Ganadeiras em Rede, que são mulheres que se organizam entre si para promover a sua atividade de pecuária extensiva, para a promover nos seus produtos, na qualidade dos produtos, mas também nos serviços, e daí se consideram custódias de território. Nós somos custódias de território. Custódia de território é a própria comunidade dizer assim, estes carvalhos, sou o primeiro a querer preservá-los. E quem diz carvalhos diz outros valores naturais. Portanto, se já há centenas de anos ou milénios havia pessoas a viver nas aldeias e nos espaços de altitude, se nos anos 50, 60 havia também muita gente, que haja também aquele pequeno e outros coleguinhas que decidam, e outros que venham de fora, muitas vezes com outras competências e que se agreguem, digamos assim, que decidam viver nestas aldeias e manter estas paisagens e estas atividades. Portanto, este é o desafio e era esta a perspectiva que eu queria apresentar. Muito obrigada. Muito obrigado pela intervenção. Vamos agora assistir a uma segunda mesa redonda, que terá como base o mote do segundo painel, do património natural ao capital natural, recursos, serviços e riscos. No debate teremos presentes Ana Sofia Vaz e Ângela Lomba, docentes e investigadoras na Universidade do Porto e CBO Biopolis, Joana Nogueira, docente e investigadora na Escola Superior Agrária e IPVC e Prometeus, e Pedro Alves, técnico da Associação Florestal de Entrador e Tâmega, com a moderação de Joaquim Alonso, docente e investigador do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e CBO Biopolis. Bem, boa tarde a todos. Enfim, o tempo passa muito rápido, é muito importante e interessante ouvir os nossos colegas apresentar perspectivas tão enriquecedoras, tão integradoras, enfim, ao mesmo tempo motivadoras e inovadoras. E, portanto, sobra-nos pouco tempo para fazer depois toda esta parte mais de debate, de discussão, de mesa redonda, mas enfim, penso que temos ainda aqui algum tempo, vamos tentá-lo fazer de forma organizada, sintética, mas sem tirar a riqueza. Pronto, eu obviamente queria começar por agradecer o convite, é sempre um gosto, acho extraordinário não só a organização, que obviamente é de louvar, mas acima de tudo a adesão que este segundo seminário tem, tal como teve o primeiro e seguramente os seguintes, é sinal que estas temáticas, antes de mais nada, o espaço e os temas são importantes para muito, dizem-nos muito, e isso é, obviamente, acima de tudo, é recompensador seguramente para todos os elementos envolvidos nas diversas vertentes. Depois, eu queria começar por dizer que este território é um território riquíssimo, não diria único, mas também único, mas muito rico, tem muito a ver com a sua localização, na minha opinião, faz a relação entre, enfim, o Minho com o Douro, faz a relação entre o Douro mais plano com estas cordilheiras que temos aqui atrás, enfim, é um território efetivamente muita fronteira e obviamente os territórios fronteira são sítios onde é que muitas coisas se encontram e consequentemente são ricos. E é um espaço tão rico que seguramente justifica aquilo que foi a ocupação que teve
ao longo destes últimos milénios. Uma das coisas que nos surgiu todo o trabalho que foram feitos pelos colegas é que este território esteve sempre muito ocupado. Aquilo que provavelmente a imagem que nós temos hoje da zona serrana não é uma imagem que se calhar é um momento, é um estado comparativamente a todos os valores. Enfim, desde a ocupação romana, por exemplo, eu gosto um bocadinho de história, herdei isso de alguma base familiar. Nós estamos aqui, provavelmente, o Concelho de Baião e mesmo a zona toda que está englobada, teve um papel crítico e essencial naquilo que foi a criação da Fundação de Portugal. Por isso, acredito que haja aqui valor suficiente para que, efetivamente, o futuro seja risonho. Houve aqui duas dinâmicas que, na minha opinião, alteraram bastante, ou estão a alterar bastante, tudo. Uma chama-se aquelas vias de acesso que passam alguns do outro lado e que até surge e passa num túnel, e depois a dinâmica que o Douro está a criar. Isto está aqui claramente entre as terras entre Douro e Tâmega, e eu acredito que neste momento, e até pela proximidade que tem, há algum espaço litoral da área metropolitana do Porto, tem um nível de atenção e centralidade extraordinário, e portanto as expectativas vão ser muitas seguramente. E porquê é que eu estou a falar disto? Estou a falar porque seguramente a riqueza está lá, o valor está lá, mas há que o extrair de forma responsável e seguramente garantir a perenidade e a sustentabilidade de todo este território e a própria habitabilidade do mesmo. Nos trabalhos que foram feitos fala-se muito de produtos e há muitos produtos que já tiveram, estão aqui e podem continuar a acrescentar muito valor. A parte da pastorícia, a parte inclusivamente geológica, mas a parte, diria, de todos os produtos agrícolas que nós encontramos aqui, tem um valor que é uma pequena parte daquilo que é o seu potencial. Mas depois, e acho que foi hoje aqui transversal, que há aqui uma forte dimensão de serviços. E é aqui que me preocupa muito, porque além dos bens temos os serviços, já toda a gente aqui falou muito sobre o assunto, e penso que se nós quisermos melhorar muito daquilo que é a base socioeconómica para reequilibrar esta mudança socioecológica que já falado, há que explorar serviços. E por isso eu ia começar primeiro por colocar aqui a Ana Sofia Vaz, nossa colega no CIBIO da Universidade do Porto, que é uma pessoa que trabalha muito bem estes assuntos, inclusivamente com trabalhos realizados aqui neste território, no território que estamos hoje aqui a discutir, dos diversos tipos de serviços que podemos reconhecer, avaliar e imaginar que podemos extrair valor e fixar aqui riqueza, quais aqueles que imagina que poderiam ter aqui, digamos, maior atenção prioritária, no sentido talvez do tempo, mas do maior valor que possa acrescentar, e quais seriam as abordagens que entende que poderiam ser interessantes para garantir essa extração e ao mesmo tempo essa fixação de valor em termos, antes de mais nada, do território e também, em particular, uma boa parte para as comunidades rurais que já foram aqui ditas. Quais são esses serviços? Portanto, uma pergunta fácil, não é? Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada por estar aqui presente. Ainda, em 3, 4 minutos, máximo 5. Eu vou tentar. Desde já agradecer a presença, também agradecer aqui a belíssima introdução que a Joana já nos trouxe, não é? Falamos muito em valorizar, mas estamos a esquecer aqui de um conceito que é o valorar, não é? Ou seja, nós valorizamos, atribuímos uma relevância a estes serviços ecossistemas, como se os ecossistemas estivessem aqui para nos servir, não é? Ter sempre esta posição bastante antrópica de como olhamos para os ecossistemas, mas na realidade nós precisamos também de valorar e, acima de tudo, contabilizar. Nós precisamos daquela fichinha de Excel em que entram os investimentos que nós fazemos nos ecossistemas e nas pessoas que fazem parte dos ecossistemas e no valor que nós retiramos dos benefícios, não é? Apesar de tudo, conservar um ecossistema, conservar um serviço, restaurá-lo, evitar a sua perda, só faz sentido se demonstrarmos que, efetivamente, do lado direito do Excel, a balança é bastante mais pesada do que do lado esquerdo. Isto ao longo do espaço, ao longo do tempo. Já agora dizer, também é um prazer estar aqui, porque as minhas raízes familiares são precisamente de Baião e de Mar de Canaveses. Portanto, toda a minha infância, quer dizer, percorrer estas estradas, traz-me sempre aquele sense of belonging, ou sentido de pertença. Começamos logo por aí, não é? Portanto, nós falamos de serviços de ecossistemas, mas na realidade eles são bastante diferentes. Nós podemos falar de serviços de ecossistemas culturais, onde temos este sentido de pertença. Eu pertenço aqui.
E, portanto, isto é algo que nós, por maior contabilidade que tenhamos, não conseguimos captar de todo. Mas depois falamos de serviços de regulação, serviços de regulação esses da recarga de água, a proteção contra os incêndios, a proteção contra as espécies invasoras, doenças, pragas, a proteção do clima, o sequestro de carbono. E esses sim conseguimos, de alguma forma, capturar o seu valor, nem que seja a prevenção de danos que nós podemos ter sobre eles. E aí falamos também na questão da proteção face à erosão do solo, a proteção face a derrocadas que são também significantes aqui no território. Falamos também dos mais simples, que aliás são aqueles mais simples de quantificar, digamos assim, que são os serviços de aprovisionamento, ou pelo menos aqueles que têm os benefícios mais diretos para as comunidades locais, como a Joana dizia, ou aqueles que possivelmente têm uma disposição a pagar mais imediata. Falamos dos produtos florestais, sejam eles madeira, sejam eles outros derivados. Falamos da própria agropecuária, não é? Os produtos agrícolas, e falamos de outros produtos endógenos com o selo da região que possam ter esse espaço em mercados regulados e já existentes, espécies aromáticas, os cogumelos. Obviamente tudo isto se interliga. Não é? O cogumelo pode ser visto como um serviço de ecossistema de aprovisionamento, pode ter o seu mercado, esse mercado pode ser adicional porque leva ao selo, a certificação, não é, do produto da região, mas ao mesmo tempo traz pessoas. Portanto, vai promover o serviço cultural da recreação, da visitação, da beleza estética. E as pessoas, ao deslocarem-se para o território, não só têm aqui o seu valor, que é contabilizado, mas ao se deslocarem, deixam uma série de valores económicos na bomba de gasolina, onde foram abastecer, no restaurante onde foram comer. E, portanto, o alvo é aqui. E é aqui que este valor também tem que ser capturado e demonstrado. Portanto, 3, 4 minutos. Sofia, muito bem. Dizer que seguramente, já foi hoje aqui dito, que o Estado também tem que fazer o seu trabalho, a administração, enfim, eu diria que em cima de tudo a administração central, e há imensos países onde esta contabilidade, quem produz e quem consome serviços, também pode ser feita por via da fiscalidade, enfim. E há propostas em Portugal, alguns vocês conhecem, alguns de nós temos tido a oportunidade de dar os nossos pequenos contributos, de grupos parlamentares, para que a fiscalidade seja acertada já com base nestes critérios de economia de serviços. Passo aqui para o meu lado direito, para a minha colega Ângela Lomba, também colega da investigadora do CIBIO da Universidade do Porto, e que poderia nos falar sobre muito o trabalho, por ter uma experiência enorme a vários níveis, mas um dos temas que tem trabalhado com bastante propriedade, e eu diria propriedade nacional e internacional a nível europeu e não só, tem a ver com paisagens de elevado valor natural. Em que medida é que a paisagem efetivamente é essa síntese daquilo que aconteceu, daquilo que está a acontecer, mas também de alguma forma diagnostica aquilo que pode acontecer. Em que medida é que nos dá essa garantia de segurança, de gestão de risco, mas também de fixação e de gestão do recurso, das condições e do valor, e que afinal, se esta paisagem conhece tão bem, porque esteve envolvida desde o início em todos os trabalhos que resultaram, enfim, nestas propostas e na fase em que nos encontramos, em que medida é que uma boa parte desta paisagem pode ser considerada paisagem de elevado valor natural, e em que medida é que essa classificação implica alguns cuidados na gestão, mas também nos preparam para algum valor, ou extração de valor daquilo que é, enfim, a tendência de evolução da sociedade e também das políticas associadas à gestão da paisagem a nível europeu. Muito complexa a questão. Farei o meu melhor. Agradeço já o convite para estar aqui. Vou ser breve. Haveria muito para dizer sobre isto, sobretudo porque há muito trabalho feito na região, muito histórico, e as paisagens em si são complexas, e eu começava por aqui porque no fundo o conceito de paisagem agrícola de elevado valor natural é um bocadinho um conceito de interface em muito daquilo que foi dito hoje, desde a conferência da manhã até ao que a Joana estava a apresentar e ao que a Sofia acabou de referir, entre todos os outros colegas, e que no fundo acaba por ser o reconhecimento daquilo que são as práticas agrícolas ao longo de séculos na construção das paisagens, o que para nós não é estranho na Europa, uma vez que as paisagens são paisagens
humanas e que é muito o seu valor natural, e eu aqui distingui o valor natural daquilo que também é o valor de conservação, dado que coexistem nestas paisagens habitats naturais e espécies com reconhecido estatuto de conservação, sob várias diretivas europeias e não só, e portanto no fundo há aqui um sistema socioecológico que tem relação com as práticas agrícolas, que são específicas, de baixa intensidade, de montanha, características, e que foram passando ao longo de gerações, nas sucessões dos pais para filhos, ou para outros descendentes, ou outras pessoas que acabavam por substituir os vários agricultores e os gestores da paisagem, se assim quisermos dizer, e que no fundo acabaram por construir este valor que temos agora, que não é só um valor ecológico, é um valor natural, é um valor ecológico, mas também socioeconómico, social e cultural. E, portanto, tudo isso lhe dá uma complexidade acrescida em termos da sua gestão. E o reconhecimento deste conceito de paisagem agrícola de elevado valor natural, que remonta aos anos 90, acaba por ser um bocadinho, e que aquilo que também já foi falado hoje de manhã, também da necessidade de estabelecer pontos de referência nas paisagens para monitorização, e é um conceito eminentemente europeu, da União Europeia, mas tem sido transposto para vários países de outros continentes, e que agora recentemente estamos envolvidos num projeto no Japão para tentar exportar para lá este conceito, que eles têm muito interesse de importar para as suas próprias paisagens, e que acabava por permitir também monitorizar ao longo do tempo, no espaço e no tempo, todos estes valores. No fundo, o reconhecimento da paisagem em si permite-nos olhar para ela como um todo, e eu acho que é essa uma grande mais-valia deste conceito e que se aplica perfeitamente, eu diria, à grande maioria deste território, mas que também nos traz desafios, especialmente na sua gestão, porque no fundo temos dois mundos que se interligam nos sistemas socioecológicos, que também já falamos hoje, mas que são muitas das vezes difíceis de trabalhar em conjunto, cada vez menos, porque felizmente os investigadores já vão trabalhando em conjunto, mas que acabam por trazer essa complexidade na sua gestão, mas que não podem coexistir independente, que é a questão das práticas humanas e a coexistência nos territórios e os valores naturais e ecológicos que estão derivados e que dependentes, em muitos casos, da manutenção dessas práticas. Toda esta pergunta, que é muito complexa em relação às questões das políticas de gestão, e falou-se muito sobre serviços de ecossistemas e de recompensação e de valoração e valorização, eu queria só deixar uma nota que é da minha experiência, em que muitas das vezes o que também precisamos, além de fomentar a necessidade, portanto, aquilo que seria a nossa expectativa enquanto sociedade de manter estas paisagens, com recurso a compensações, que muitas das vezes deve também ser pensada complementarmente outros mecanismos em que as próprias populações e comunidades conseguem alavancar o seu retorno económico sem apenas estar dependente dos subsídios, dado que a nível político o que nós temos avaliado, eu e outros colegas, é que esta dependência muito grande daquilo que são as políticas e os incentivos que estão sempre derivados de outros lobbies políticos a nível internacional não têm sido muitas das vezes favoráveis à manutenção destes sistemas em zonas como as de montanha e outras. E, portanto, cabe-nos a nós, enquanto sociedade do país, da região, tentar trazer esses mecanismos que nos permitam a estas populações ter as amenidades e ter a capacidade, em termos socioeconómicos, de se valorizar e serem autossuficientes. E isto é um grande desafio. Sem dúvida. A questão da capacidade, efetivamente, de gerar. Antes, cada aldeia era uma pequena república, não é? Era a res pública. E, portanto, quase que funcionavam por si próprios e tinham um nível de autonomia. Eu nasci numa aldeia transmontana, atualmente com 80 habitantes, mas havia ferreiro, havia um tipo que cortava o cabelo, também tirava dentes, enfim, havia para lá, faziam tudo, mas nós conseguíamos quase nascer, crescer e morrer sem sair da aldeia, não é? Esse nível de autonomia e dinâmica local, obviamente, é fundamental, até para não estarmos dependentes daquilo que possa ser a assistência que vem do lado de fora, que é uma assistência às vezes grande. Muito bem. Só para sublinhar uma da questão que foi levantada pela Ângela, que pelo menos para mim faz todo sentido. Pedro, enfim, como um dos responsáveis da Associação Florestal, e já vimos que estamos perante um espaço com um forte uso ou aptidão florestal,
Em que medida é que aquilo que estão a fazer, que têm feito, que estão a fazer, estão a pensar fazer, não é? De alguma forma, assegura que além de uma gestão florestal sustentável, estas questões que implicam com garantir o sequestro de carbono, e sequestrar carbono é não deixar também arder, não é só fixar, portanto é não deixar que ele fuja. E também, digamos, outras atividades seguramente associadas, como é a dinamização da silvopastorícia, têm esta preocupação de guardar, de valorar, mas acima de valorizar, portanto, também os bens, linhosos e não linhosos, mas também os serviços. Pedro. Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer, portanto, o convite que foi interessado à Associação Florestal de Entre Douro e Tâmega para estarmos aqui presentes e também mostrar aquilo que é a visão dos proprietários florestais. Eu vou responder à questão, não fugindo, portanto, mas com um conjunto de histórias e experiências diretamente relacionadas com Serra da Arvoreira. Começando, portanto, por aquilo que é a nossa gênese, portanto, nós representamos proprietários florestais com serviços direcionados inteiramente para os proprietários e depois temos desde serviços que vai desde a preparação do terreno até à colocação dos materiais nos melhores mercados, sejam eles linhosos ou outro tipo de produtos. E depois temos um conjunto de produtos, uma escala de uma dimensão diferente e aí direcionados para a questão da gestão estratégica e da prevenção dos incêndios rurais. O caso da Arvoreira, portanto, é um dos exemplos. Temos 3 projetos dessa dimensão, completamente distintos entre eles. Temos a Arvoreira, na parte da Serra de Montedeiras, no Mar Canaveses, e depois temos ali na zona do Monte Muro, já com uma lógica de montanha completamente diferente, mais virada para o pastoreio, e vamos tentar, num futuro próximo, levar isso até a Serra das Meadas, portanto, na continuidade da Serra do Monte Muro. Isto sempre em interligação com os atores locais e, neste caso, com os municípios. Indo para uma história do nosso associado, um dos nossos associados mais antigos, portanto, ele tem uma propriedade com cerca de 16 hectares, herdou, aquilo foi uma herança da parte da mulher, portanto, aquilo era o terreno, era uma quinta agrícola, e ele, pronto, como não estavam presentes no território, portanto, estavam deslocados e herdaram aquelas terras e fizeram uma reconversão da parte agrícola para a parte florestal. Portanto, ele neste momento tem lá cerca de, portanto, quase toda a área arborizada, em que 12 hectares, estamos a falar de um conjunto de folhosas diversas, e depois tem um nicho específico, portanto, de 4 hectares com espécies de rápido crescimento. Porque já lá estavam, portanto, ele simplesmente deu continuidade. E aquilo que ele diz, porque ele tem lá muitas potencialidades, inclusive para o turismo, mas ele não quer explorar essa vertente, portanto, ele tem posses, quis manter aquilo que é deixar o legado para as gerações vindouras. E a gente questiona, portanto, nessas situações, foi das primeiras propriedades a obter o selo de certificação florestal a nível aqui da região. E ele diz, portanto, que é sustentável ambientalmente e socialmente. Economicamente está longe de o ser. Portanto, aquilo que veio trazer o equilíbrio para as contas foi exatamente os outros 4 hectares de eucalipto, à semelhança do relato que fizeram do Parque Nacional, né, que plantaram eucaliptos e agora estão a plantar carvalhos. São a parte também dos eucaliptos que estão a permitir a sustentabilidade daquele conjunto de folhosas que ele lá tem. E que em 2011 houve um roteiro que o município do Marco promoveu e essa quinta fez parte desse roteiro porque efetivamente tem esse marco. E nem a questão da certificação florestal serviu porque na questão do certificado ele conseguiu obter melhor rendimento, vender um negócio local, portanto uma ração local, do que uma empresa nacional que queria com material certificado. Portanto, ele conseguiu obter uma majoração sem o certificado. Trazendo-nos isto aqui para a Serra da Arvoreira. Portanto, nós já estamos a tentar trabalhar esta área porque temos alguma representatividade a nível dos proprietários, não para a imensidão da paisagem, mas temos alguns proprietários nesta área em concreto. E já fizemos várias iniciativas. Portanto, tentamos, que ele chegou a ser aprovado, um plano de fogo controlado para aqui para a Serra da Arvoreira. Na altura não conseguimos vender bem a ideia, porque não conseguimos levar, apesar de ele ter sido aprovado, não conseguimos executá-lo no terreno. Tentámos enverdar para um projeto de agrupar um conjunto de proprietários através de um projeto que era as zonas de intervenção florestal, que coincidiu também com um evento que foi aqui praticado, que já foi aqui referido também, que foi o PROZEP, que isto até foi antes da minha entrada na associação, e tivemos uma grande dificuldade, portanto, e uma das primeiras situações foi a ausência de cadastro, portanto, desconhecimento dos proprietários. Tínhamos algum conhecimento, mas a maior parte e a tipologia de proprietários que tínhamos aqui na Serra da Arvoreira eram pessoas que tinham aqui terras, mas que estavam localizadas noutras áreas geográficas, portanto, com esse tipo de situação.
Depois, era, apesar das pessoas saberem mais ou menos onde é que eram os terrenos, não os conseguirem identificar. Eu próprio tive essa dificuldade ao fazer esses serviços. Nesta encosta temos vários exemplos. Existe aqui uma característica que são as meiras, portanto são um conjunto de terrenos estreitos, mas compridos, e que são de difícil identificação, portanto, no conjunto deste carvalhal, misturado com giestas de grande porte, quase porte arbóreo, portanto, em algumas situações, portanto, e era muito difícil conseguirmos obter essa identificação nesses casos em particulares. Portanto, foi muito difícil nós conseguirmos promover a identificação desses proprietários neste território, portanto, e não conseguimos ter esse projeto. Portanto, passaram-se alguns anos, portanto, e com o agudizar o agravamento da recorrência de incêndios rurais. Portanto, nós estávamos a passar de uma recorrência de 4, 5 anos e estávamos a descer para os 4, 3 anos. Portanto, e por cada círculo de fogo, se assim podemos utilizar este adjetivo, o que estávamos a verificar é que ele estava a aumentar a cicatriz. Em X anos ele aumentava a cicatriz, obviamente, desse incêndio. Portanto, havia novamente que colocar esse tema em cima da mesa. Portanto, e isso foi trabalhado conjuntamente com os municípios que partilham as fronteiras da Serra da Alboreira e havia esse desígnio comum. Portanto, desenvolver um conjunto de trabalhos que, numa primeira fase, desse sustentabilidade a estes espaços, porque qualquer que seja o investimento ficava à partida perdido caso tivéssemos esse tipo de comportamento. Estávamos a ter incêndios já com grandes dimensões, 500, 600, 800 hectares, em alguns casos chegou-se a verificar, portanto urgia a necessidade de fazer algo. Portanto, então foi isso que foi feito em 2017, terminamos o ano passado, portanto, a primeira ronda de planeamento de 5 anos, portanto, e com resultados bastante interessantes, que passámos de uma área ardida média anual de rondar 500 hectares para pouco mais de 90 hectares, portanto, e conseguimos manter os incêndios àquilo que é o objetivo inicial, que era contê-los à escala da paisagem. Portanto, o incêndio que tivemos maior dimensão foi aproximado 200 hectares, com a potencialidade das simulações que nós fizemos poder atingir facilmente 600 hectares. Portanto, dos primeiros objetivos conseguimos obter resultados, embora muito reduzidos, mas bastante animadores daquilo que possa ser seguido para o futuro. E olhando para esta serra em concreto, portanto, que temos aqui maioritariamente espécies iures, e até no tema que aqui nos traz hoje, no contexto de conservação. Mas para o conservarmos temos que ter um conjunto de medidas, temos que ter sustentabilidade, não é? Nesse tipo de situações. Nós, em vários projetos que estamos envolvidos, não conseguimos chegar à escala do proprietário para além daquilo que possa ser a venda direta do material e essencialmente através de material linhoso. Portanto, fala-se muito em serviços de ecossistema, mercado do carbono, portanto, mas o que é certo ainda não conseguimos reverter isso na balança financeira ou tal no Excel. E os pagamentos por serviços de ecossistema. E os pagamentos por serviços de ecossistema, portanto, juntar a outra coluna do Excel que a colega estava a falar, portanto, a parte dos proveitos para além dos custos. Nós temos áreas, e se falarmos só aqui meramente da área produtiva na questão dos produtos linhosos, que são aqueles mais iminentes, principalmente para aqueles que são proprietários deslocados, portanto que não residem nesta área em concreto, teremos a falar num conjunto de espécies, estamos a fazer um investimento a longo prazo. Portanto, e como também já foi aqui referido, neste contexto de crise económica, o que interessa também é chegarmos ao final do mês e conseguirmos pagar as contas. Portanto, lança-nos ainda um desafio acrescido, não é? Portanto, que tipo de economias é que nós conseguimos trazer para este tipo de espaço? Obviamente que o selo de paisagem protegida, aqui neste caso em concreto a Serra da Alboreira, vai trazer outra importância acrescida e outros olhares para este território. E naquilo que é a componente florestal, e para terminar, portanto, esperamos que isso torne e resulte efetivamente numa ajuda para as pessoas, e neste caso para os proprietários florestais, para que nesse momento se consiga obter a sustentabilidade. Não é lucro, sustentabilidade obviamente da balança portanto, económica, ambiental e social, que é isso que todos trabalhamos e que desejamos. Eu também não tenho aqui a solução, eu gostava de ter, mas era capaz de me permitir uma sugestão. Da próxima vez que for para uma mesa onde é que tenha a discutir políticas e financiamento da floresta, deve levar umas assessoras, como a doutora Ana Sofia Vaz, porque ela vai ter a capacidade de explicar aos que estão à frente quanto, como, afinal, o que é que realmente está ali. E isso é o primeiro passo para que os outros efetivamente valorizem. Pronto, não é uma situação fácil, mas é uma situação possível e obviamente temos aí um conjunto de exemplos
mesmo a nível nacional, onde é que há efetivamente essas economias emergentes que por forma direta e indireta podem ser remunerar quem efetivamente está a produzir. Eu obviamente há pouco esqueci-me de dar os parabéns à minha colega Joana Nogueira, de quem partilho trabalho há muitos anos, quase há 30. Na altura a Joana só tinha 5, portanto eu é que já estava... Já estava a dizer que não era para dizer que não, já era há 30. Na altura a Joana ainda era uma jovem, eu é que já era um bocado... um dos problemas que eu sinto todos os dias é que efetivamente me sinto já não sou novo, porque eu tinha sempre o sonho de ser jovem agricultor e mogador, mas agora já não vou ser, já não vou conseguir cumprir esse sonho. Ainda aqui há dias não vai ser fácil. Eu vou tentar convencer o meu rapaz para isso. Efetivamente, e porque o tempo corre rápido, acho que a Joana já deu-nos aqui uma lição, de facto, das questões que são levantadas quando passamos por estes processos, mas há algo, e tem muito a ver, de facto, com isto que também estávamos a discutir, pelo trabalho desenvolvido e pela opinião muito bem fundamentada do Pedro, que tem a ver com a componente, isto no limite não se trata de... Trata-se, obviamente, de usar melhor o conhecimento, de reconhecer da apropriação dos valores, mas para que isso aconteça tem que haver eminentemente uma palavra que é capacitação de pessoas, de indivíduos, de comunidades, de organização e governança. E, Joana, tu consegues nos falar, de facto, além mais daquilo que já nos disseste, hoje em dia quais são os desafios, os principais desafios que se tratam de capacitar, organizar e governar sistemas que estão numa mudança tão intensa quanto estes. Ou seja, aquilo que está acontecendo na paisagem não é dar mais do que aquilo que é a tradução das imensas mudanças que tu trazeste estão a acontecer. Como é que nós nos devemos, uma palavra simples, governar, como é que nós nos devemos governar todos em conjunto para que efetivamente estas comunidades subsistam? E prometo-te, não te vou pedir para continuar a ser académica, está bem? Não, eu ia começar até por usar uma expressão do Sr. Presidente da Câmara quando abriu este seminário, dizer a serra que nos une. E a serra que nos une, estamos nós aqui, estão pessoas da academia, estão pessoas das autarquias, do poder autárquico, estão pessoas de associações, estão pessoas de escolas, eventualmente, da CCDR, estão pessoas de várias, estão estudantes, e aquilo que nos une, de facto, se nós tivermos a consciência da necessidade urgente de avançar para um modelo mais sustentável de utilização dos recursos e de valorização desses recursos, julgo que é isso que nos une, e o que nos une também é esta sensação que podemos trabalhar muito melhor em conjunto, e que já estamos a fazê-lo. Eu, quando falava com as pessoas, dizia, antigamente, até os cientistas, e deixem dizer aquilo que eu ouvi, não é? Até os cientistas passavam aqui pelas pessoas nas aldeias e nem bom dia diziam, e agora já não é assim. Não nos ouviam porque as pessoas não sabiam ler e escrever, mas as pessoas tinham a escola da vida. E isso era pouco reconhecido. Portanto, os cientistas ouvem e trabalham com as pessoas com o conhecimento diferente que as pessoas têm. Têm um conhecimento diferente, distinto, específico, muito valioso e muito importante. E portanto, colaborar, ciência, autarquias, comunidades, participação. Participação e envolvimento das pessoas. Associações, haver coletividades nas aldeias, apostar e apoiar essas coletividades. Às vezes desvalorizamos o papel que elas têm um papel importantíssimo de chegar às pessoas, de assegurar confiança, a tal ligação mais íntima, confiança. E essa confiança constrói-se por redes que se interligam umas com as outras. E que, de facto, essa serra que nos une vai dando esses resultados. Eu vejo, por exemplo, novos empresários de turismo a trabalhar com pastores, a trabalhar com pessoas da academia, a criar produtos de alto valor acrescentado, que são, por exemplo, dias com pastor em explorações de silvopastorícia, com excelentes resultados do ponto de vista da convivência com o lobo, por exemplo. E temos imenso conhecimento aqui e temos pessoas que vão visitar
e que querem mesmo perceber, entender, sentir aquilo que estão a visitar e que, portanto, estão dispostos a pagar também bastante por isso. Porque, de facto, muitas vezes passam o ano todo a trabalhar e é aí que investem, digamos assim, uma parte importante da sua qualidade de vida e, portanto, uma parte importante daquilo que ganham nas suas atividades, muitas vezes urbanas. Portanto, essa colaboração é a transferência de conhecimento. Outra coisa é que a folha de Excel seja feita na contabilidade pública, mas que também se depois reverta na contabilidade privada. Ou seja, que eu na contabilidade privada consiga, de facto, deste lado tenho os meus custos, deste lado tenho os meus benefícios, as receitas. Nessas receitas, por exemplo, já existem projetos em Espanha, quer dizer, que estão a ser aplicados até aqui em Portugal, de pagamento por sequestro de carbono. Porquê é que não existe em Portugal? Eu acho que às vezes também o Bosques Sustentáveis, uma empresa que neste momento já está, por exemplo, no Corno do Bico, com uma instalação de uma área de carvalhos, exatamente, e em que há uma receita anual por sequestro de carbono. Essa receita anual por sequestro de carbono, na folha de Excel, já pesa e já permite chegar ao fim do mês. Pronto, é a tal situação da tal compatibilização da situação económica das pessoas e das empresas que estão no território com a criação desses benefícios, que muitos deles são a longo prazo, são bens públicos, são para todos nós, não é? Portanto, acho que essa participação. Agora, atenção, essa participação, já nos anos 70, acho que os anos 70 foram uma década brutal. Nos anos 70, os estudantes franceses, quando fizeram um cartoon, que aparece exatamente num artigo sobre o que é a participação, que é a conjugação do verbo participar. Je participe, tu participes, il participe, nous participons, vous participez, não sei como é que é, vous, e vous profite. Outros, nós participamos e vous profite. E, portanto, essa parte aí também tem que ser equacionada, né? E as pessoas neste momento, felizmente, eu já vejo muitos jovens que nasceram nas aldeias, que estão a voltar nas aldeias e que estão a dizer: eu vou recuperar esta receita da minha avó, eu estou a fazer com esta produção pecuária, estou a fazer isto, mas também estou a fazer este serviço e, portanto, a qualificação das pessoas também é extremamente importante. Mas mesmo quem já está nos seus 70 anos, que está a fazer um envelhecimento ativo com uma pequena agricultura familiar, está a fazer esse serviço de ecossistema. Essa pessoa já não vai, se calhar, para a universidade, até pode ir para a universidade sem, não é? Mas também é a pessoa para trabalhar com ela. O envelhecimento ativo, acho que é uma função da pequena agricultura, muitas vezes quem está reformado e voltou para as aldeias, pensar isto nessa nova maneira de ver as coisas. É envelhecimento ativo, são as pessoas que estão ali satisfeitas, contentes por terem esta atividade e reconhecidas por aquilo que fazem. E isso, pronto, são novas maneiras de perceber. E isso acho que é aquilo que estamos a fazer aqui, não é? Estes debates permitem construir isso. Só queria ver aqui, se me permitem, desculpem lá, este descaradamente, né, aqui da Joana, porque efetivamente, portanto, só para chamar aqui a atenção a duas coisas bastante importantes. A Joana levantou esta questão da contabilização, não é, da contabilidade a nível privado. Efetivamente, a nível da União Europeia, existe agora o sistema de contabilidade, até que ele vem do inglês, System of Environmental Economic Accounting, e que vai ser obrigatório, portanto, nos próprios países membros. E, efetivamente, por incrível que pareça, pelo menos pelo meu estudo, mesmo por todos os estudos que têm havido, é o setor privado que se está a chegar à frente nessa contabilidade. Por um simples motivo, os bancos começam a pedir esse tipo de indicadores, não é? E, portanto, se a companhia, se o sistema privado quer investidor, quer um produto bancário, quer um produto de uma seguradora, efetivamente essa fichinha de Excel começa a ser pedida. Outra questão é o mercado voluntário de carbono, não é? Porque devemos ter por aí a chegar para consulta pública o que será esta criação do mercado voluntário de carbono por parte do Governo. E, portanto, entrará em consulta pública e penso que aqui toda a gente que aqui está terá curiosidade por ver o que é que aí vem, não é? Muito bem, obrigado, Sofia. Duas pequenas histórias, e uma delas foi-me mostrada, não foi contada, mostrada, até porque eu presenciei e falei com o empresário de Ponte Lima, que é munícipe
do engenheiro Gonçalo, que nos esteve no primeiro evento, perdeu um projeto de 2,5 milhões de euros de fornecimento de cozinhas para a França, ou seja, tipo, produz cozinhas em Ponte Lima, vende-as para a França, e ele perdeu um contrato de 2,5 milhões de euros porque o francês que concorreu com ele tinha efetivamente compensação. E então o senhor foi ter comigo e com o Gonçalo a perguntar onde é que ele podia plantar, investir, não era investir, era disponibilizar 100 ou 200 mil euros para florestar. E eu conheço vários exemplos, não digo imensos, estou a exagerar, alguns exemplos onde é que isto acontece. Outra história que tem a ver com o francês, tenho um amigo meu que é o Marco, que está agora a acabar a tese e a começar o doutoramento com o nosso colega, com o professor Carlos Aguiar, é de Vinhais, e ele diz que tem uma sociedade com o pai. O Marco arranja turistas franceses que vão com o rebanho com o pai é o pastor e é o rebanho, e portanto tem quase uma fila de espera de 1 mês e meio, e diz ele que entre outras vantagens é que agora até o pai já sabe falar francês. Portanto, até o pai, um homem de Vinhais, portanto, puramente com o 4º ano, com o ensino básico, também já sabe falar francês, e portanto acho que há aqui muitas vantagens no meio disto tudo. Pronto, temos aqui 10 minutos para passar a voz para esse lado. Quem quiser colocar aqui uma questão aos meus colegas que ainda não disseram tudo o que sabem, tenho a certeza. Quem é que quer colocar alguma questão? Ou discordar, sugerir, interpelar, faça favor. Muito boa tarde, então, muito obrigado por esta tarde muito bem passada aqui em Baião. Eu vou introduzir aqui um conjunto de angústias, para não lhe chamar paradoxos, e que me foram suscitadas quando na intervenção última do último painel eu consegui, apesar da distância, comparar algumas das fotografias que foram apresentadas. As tais fotografias que foram recolhidas no site, né, com a Aboboreira, que nós conhecemos, e depois algumas das fotografias que aparecem a ilustrar alguns dos projetos, eventualmente alguns dos possíveis projetos, porque talvez nenhum daqueles ainda exista lá. E, portanto, a primeira pergunta que me ocorre, e eu peço desculpa de colocar as coisas assim, mas isto são mesmo angústias, e não lhe quero chamar paradoxos. Eu sou do Marco de Canaveses, adoro a Serra da Aboboreira, este projeto diz-me muito, e, portanto, o que vou partilhar aqui, sem filtro, são os sentimentos que me foram passando hoje à tarde. E a primeira questão é, para quem é que nós estamos a falar? Para os que vivem atualmente, para os que estão atualmente na Aboboreira, ou para aqueles que eventualmente um dia poderão chegar à Aboboreira? Dava como exemplo, nós também temos o Douro aqui, o tal rio navegável onde passam os barcos. Na maior parte das vezes nós vemos-los passar e eles veem a paisagem do barco, porque às vezes até temos dificuldade em conseguir fazê-los sair do barco, por exemplo, para fazer a tal refeição num restaurante da nossa terra. Há aqui um conjunto de complexidades que o nosso mundo rural não está preparado. Eu sublinho o exemplo que foi dado, nomeadamente de um projeto em Espanha. Faço aqui uma pequena ponte para um dos oradores do painel anterior que falava das questões do montado em Portugal, e nós temos aí que perceber que nós não estamos no Alentejo, nem no Ribatejo, nem na Beira Baixa. Nós estamos no Entro do Iriminho, onde a propriedade, e quando eu fiz alguns estudos aqui há uns anos, o único censo que estava disponível ainda, e o recenseamento agrícola era de 79 e de 81, a dimensão média da propriedade no Marco de Canaveses, onde eu sou, era 1 hectare. A dimensão média, 1 hectare. E, portanto, a questão é, como é que nós, por exemplo, conseguimos, com quem está na serra, e isso preocupa-me, explicar que para poderem ter um produto certificado como biológico tem que tirar 3 cursos, 2 mestrados e um doutoramento. Porque não é fácil cumprir o normativo, o licenciamento, todos os procedimentos que são necessários. Acredito que futuramente, para alguns nichos, poderá vir alguém desenvolver um projeto desses na Serra. A Serra é que eu conheço, com as pessoas que lá estão, tenho imensa dificuldade em perceber como é que esse projeto vai ser desenvolvido por aqueles que lá estão. E aqui temos o tal problema do fim do mês e do fim do mundo. Eu acho que entre o fim do mês e o fim do mundo há o intervalo.
E o problema exatamente é como é que nós vamos do fim do mês ao fim do mundo. Ou seja, como é que aqueles que estão lá, que vivem lá, que gostam de lá estar, vão conseguir vencer o intervalo. Por fim, deixem-me dizer-vos aquilo que é um sonho meu, se é que isto não é leviano, mas de facto o problema da posse da terra e da propriedade tem que ser encarado de uma vez por todas. E numa terra de minifúndio, onde é muito difícil fazer o que quer que seja, se mais não fosse, porque como diziam um dos oradores agora do painel, as pessoas nem sabem o que têm, nem onde está, se eventualmente uma lógica de condomínio e de ativo não seria uma solução. Ou seja, há um território, há um conjunto de detentores desse território, não importa se é 1 metro acima, se é 1 quilómetro ao lado, mas a possibilidade de, em condomínio, ou seja, em domínio comum, um conjunto de coproprietários consigam, de facto, poder ter algum retorno de um património, de um capital, se lhe quiserem chamar. Eu sei que isto mexe com muita coisa, até mexe comigo, mas há momentos em que nós temos que pensar um bocadinho fora da caixa, porque senão eu acho que nós estamos aqui enredados numa teia e não sei se vamos conseguir sair dela. Muito obrigado pela vossa participação, para mim foi um gosto enorme, espero continuar a poder participar. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua participação e as questões, excelentes e oportunas questões. Mais alguém queria colocar, que assim para darmos aqui uma ronda final? Sr. Presidente, faça favor. Bom, boa tarde a todos. A minha pergunta é bem mais fácil do que a do engenheiro Mota. Ao longo dos anos e até do desenvolvimento deste processo, nós fomos tendo a oportunidade de ouvir, enfim, muitos especialistas, e estando agora a chegar aqui ao fim deste processo, há efetivamente algumas questões que aqui também já foram levantadas e é ok eu falar agora com um cidadão, um proprietário, que independentemente de saber se é mais 1 metro ali ao lado ou outro, que é um problema enorme, efetivamente eu estava a ouvir o engenheiro Mota a dizer, bem ali, o nosso amigo da Associação Florestal, enfim, como é que vai resolver isto? Temos agora esta questão do cadastro e a dificuldade que estamos a sentir. Mas a pergunta, porque já que há uns anos atrás se tentou avançar aqui com uma coisa deste género, e ela morreu à nascença precisamente pela forma como foi comunicada e que era ali muito bem ilustrada quando se diz, bom, aquilo é muito bonito, mas é um fato que eu não posso usar, tenho que deixar estar lá, tenho que estar dentro do armário, que é explicar às pessoas efetivamente, ok, qual é o retorno, que é, mas vai ter medidas restritivas, isto é que é, bom, essa é uma questão em relação à qual percebemos aqui várias perspectivas, mas que é claramente uma das questões que nós temos aqui para o futuro, para nos ajudarem agora também aqui com isto. E há aqui algumas pistas que ficam curtas, mas são as pistas. Mas a minha pergunta é bem mais simples. Eu sou autarca, eu não tenho que ter tanto, deixem-me dizer isto assim, essa questão com a preocupação com o fim do mês. Nós temos comprado terrenos em zonas florestais, no último ano compramos 3 ou 4, o penúltimo que compramos em plena Serra da Aboboreira, com 115 mil metros quadrados, precisamente para florestar de forma ordenada, para tratar das questões também já das faixas de gestão de combustível, por causa dos incêndios, dando até um bocadinho o exemplo, e é verdade que a autarquia, que não existe para dar lucro, existe para servir, para criar condições às nossas populações. A pergunta é muito simples e que a resposta não vai caber certamente aqui nesta, mas fica para vocês aqui, que aqui estiveram a intervir, aqueles que eu não tive a oportunidade de ouvir antes, mas obviamente são pessoas que pensam sobre isto a todos os níveis. Se fossem autarcas daqui desta belíssima terra e que partilha aqui a Serra da Aboboreira, com os instrumentos que apesar de tudo já existem, o know-how que existe,
o que é que fariam? Ou seja, o que é que me aconselham a fazer? Porque há essa predisposição, essa vontade, que vai muito para além daquela questão de agora termos aqui enfim, a paisagem protegida regional. Eu costumo dizer que nós fizemos a certificação do destino turístico sustentável. Não há dúvida que o selo é importante, a tal certificação que falavam aí, que as pessoas cada vez mais valorizam, mas tão importante como o selo, ou se calhar mais importante que o selo, é o processo. É o que é que nós temos que fazer, não só o que é que devemos fazer para o atingir, mas também o que é que temos que fazer para o manter e o que é que isso implica nós fazermos todos os dias. E, portanto, a pergunta é esta. Cada um de nós tem um treinador dentro de si, um arquiteto, e, portanto, ok, então, mas se eu fosse autarca, se eu fosse político, e eu sou político e gosto, e gostava de fazer muito mais do que aquilo que muitas vezes faço, não tendo tanto essa questão, como digo, de estar a ver ao fim do mês, não é? Uma piscina municipal para funcionar e para servir a população custa-nos 350 mil euros por ano, para pagar aos técnicos, portanto, não é. O lucro é a resposta social, naturalmente. E, portanto, enfim, temos agora aqui este desafio, estamos a chegar, tinha digamos, a um fim do ciclo, mas não é o fim do percurso. Era esta a pergunta. Se fossem presidentes de Câmara aqui de Baião, ou de Amarante ou do Marco. Obrigado. Vai exigir muita abstração. Havia mais uma questão? Havia aí mais uma questão? Sim, muito boa tarde. Muito obrigado pela organização, pela minha parte, e felicito desde já a iniciativa, que eu acho e reputo da maior importância para a região, pela importância que a Serra tem, sobretudo na minha sensibilidade como geógrafo e portanto, como do meio, acho extraordinariamente importante. Por outro lado, a iniciativa que leva à realização deste conjunto de seminários ou deste ciclo de palestras, acho também extraordinário, porque nos põe a discutir temas que normalmente estão arredados das nossas preocupações cotidianas, e tanto mais que nós estamos a pensar por outros, estamos a pensar pela Serra e por quem lá vive. Ora, isso é uma preocupação desde há 30 anos, quando a primeira proposta de classificação da Serra foi apresentada à Câmara de Amarante e seguiu para a CCRN. A preocupação era exatamente o que fazer com as pessoas, porque elas são verdadeiramente a enciclopédia da própria Serra. Isto é, elas têm não só como espaço de vida a Serra e o meio, mas elas conservam do resultado das suas atividades um acervo de conhecimentos que já se vai perdendo. Perdeu-se com o Sr. João Barbosa, que era o animador da Chula de Carvalho do Rei, e provavelmente não teremos quem dinamize a Chula, e a Serra era, por assim dizer, o espaço da Chula na nossa região. Não teremos quem provavelmente dinamize as desfolhadas, não teremos com certeza a Dona Aninhas, que faleceu no lugar da Aboboreira, que fazia os queijos de cabra. Não teremos as atividades que são específicas e que são, digamos, a sustentabilidade da economia agro-silvopastoril, e, portanto, por um lado, excelente a iniciativa, excelente a classificação, mas corroborando daquilo que são as preocupações do Sr. Presidente da Câmara de Baião, é a seguir o que fazer. Ora, eu considero que é extraordinariamente importante que não se fique apenas pela classificação, isto é, pela normalização de um conjunto de procedimentos que tenham em atenção a arquitetura rural, a cultura, a pastorícia, o problema da desertificação, enfim, ou melhor, do despovoamento e da fixação, da erosão de solos, mas também que dinamiza as atividades que são tradicionais e que são fundamentais no nosso meio, como é o caso, por exemplo, dos rebanhos, portanto, e que no fundo está patente na gastronomia, quer
de Amarante, de Baião e de Mar Canaveses. Portanto, tudo isto integrado, onde é que nos faz chegar? Trabalhando com as populações, porque o receio é que nestes 30 anos perderam-se quantos quadros comunitários, a população residente e natural não é uma população letrada, isto quer dizer, não vão assinar documentos, não vão participar em burocracias e, portanto, há que descomplexizar este processo de modo a fazer sentido a classificação. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a questão. Eu vou pedir aqui aos meus colegas de mesa redonda, vou começar pelo Pedro, se entender, 2 minutos para cada um, que é para eu poder ficar com 10 minutos no fim, está bem? Pronto, então, 2 minutos. Portanto, tentando ser o mais sucinto possível, portanto, e de uma das questões que foi aqui faladas, que tem a ver com a posse, o direito à posse em termos legais da propriedade e em termos da gestão. Podemos aqui separar 2 coisas diferentes. Isso tem sido, obviamente, um dos grandes handicaps que nós temos tido nos vários projetos e que, obviamente, tem que ser ultrapassados no futuro. Portanto, temos que entrar aqui numa lógica de ou gere, ou deixa gerir, ou haver mecanismos que consigamos trabalhar em conjunto. E não tem sido fáceis, não é, nessa situação. A questão do direito à propriedade é uma questão muito vincada e nesta região aqui em concreto, extremamente vincada em algumas situações. Eu conheço vários colegas ou várias empresas, há empresas que dizem que nem querem trabalhar no Norte. Montaram a base no Sul, tanto que eu conheci uma empresa que só trabalha no Algarve e Alice no Norte, para esquecer, porque nós, se entramos, se derrubamos o muro, portanto, já fomos corridos a tiro, portanto, em algumas situações, portanto, preferem não trabalhar nessas situações. Há, efetivamente, essas situações. Eu acho que no futuro vamos ter que tomar essa decisão do direito da posse, do direito à gestão, obviamente com o devido distribuição da riqueza, entre aspas, não é? Dependendo de qual for o género que esteja a ser tradicionado, obviamente para o proprietário da terra em gestão, mas teremos que separar e eu acho que no futuro terá que ser caminhado, teremos que caminhar nesse sentido. Portanto, acho que é essa uma das situações. Relativamente aqui à Serra da Alboreira, portanto, falando um bocadinho em termos genéricos, naquilo que foi o desafio do Sr. Presidente, eu acho que uma das vertentes, e é uma das vertentes que eu gosto e que me especializei, que tem a ver com o marketing territorial, embora já deixei isso lá muito para trás, estou mais virado à componente do fogo e nessa componente mais dinâmica, mas acho que em termos de marketing territorial está a ser feito o caminho da forma que ele tem que ser feito, portanto está-se a promover, está-se a criar a marca nesse contexto a nível geral. Há efetivamente, eu posso aqui verter aquilo que foi o nosso projeto para esta área em concreto, portanto, contrariamente àquilo que estávamos a falar durante o almoço, não foi reprovado a constituição de uma área integrada de gestão da paisagem aqui na Serra da Alboreira. Ela foi aprovada, ficou fora da dotação financeira em termos orçamental, foram aprovadas 60 a nível nacional, da Serra da Alboreira ficou em 43º, portanto, e aquela visão, até reunimos na altura para ver se os projetos eram conciliáveis e são perfeitamente conciliáveis, portanto, era com várias vertentes e, neste caso em concreto, da componente florestal. Olhar para aquilo que era a gestão do risco, que efetivamente é um dos problemas que temos, portanto, e a biomassa está-se a acumular, portanto, e vai-se acumulando, e se nada fizermos para compartimentar o espaço com diferentes utilizações e com diferentes técnicas, portanto, iremos ter problemas sérios no futuro e no contexto de alterações climáticas. E eu ontem estava a ver um seminário que foi dado, eu sei que já estou a ultrapassar os 2 minutos, mas também 10 minutos também é excessivo na parte final. Mas estava a ver na província de Aragão e estavam a comparar aquilo que estamos a ter da transformação da biodiversidade a um adolescente irreverente, portanto, naquilo que nós estamos a ter. Estamos num processo de transição, já foi aqui falado, houve aqui a decadência do mundo rural, portanto, aquilo que era o mundo rural que nós conhecíamos está extinto, não é? Aí não vamos recuperar, portanto, aquilo, quando nós íamos a fazer aqui até neste território, a fazer os levantamentos para cadastro, as pessoas diziam, já não reconheço este território, porque antigamente era a diferença de culturas, há de alguém que viesse roubar um bocado de mato ao vizinho, portanto, isto era quase um problema bastante sério e neste momento isso deixou de ser obviamente um problema. Aquilo que nós identificamos foi essencialmente, obviamente, uma questão da gestão do risco. A parte do turismo traz aí, nas diferentes vertentes, traz aí uma área bastante abrangente. A questão da dinamização dos usos e costumes locais e naquela componente, obviamente, que nos traz cá, em termos de defesa, naquilo que é parte da gestão florestal. Nós temos aqui, essencialmente, uma área
falando aqui neste maciço principal, maioritariamente ocupada com folhosas diversas, tirando espécies rápidas de crescimento, de que forma é que a gente consegue apoiar esse tipo de situações a elas vingarem. O carvalho está aqui instalado e vai ficar, não é até este regime de fogo sucessivo, ele vai cá continuar, de que forma é que nós conseguimos criar condições para dar a oportunidade à natureza, para dar o pulo necessário para que depois faça ela própria a gestão do risco. E aí temos que haver, obviamente, a questão de termos só uma área protegida, como também já foi aqui falado, e nada se fizer em concreto, pode ser aqui um problema, uma dualidade em termos de problema. Portanto, nós temos que arranjar aqui mecanismos que efetivamente, para além de outras questões, mas naquilo que é a questão florestal, nós consigamos tornar a balança, a coluna do Excel sustentável e fazer isso atribuir. Isso faz com políticas públicas, não é só, obviamente que as autarquias têm um papel importante em tentar, obviamente, direcionar as medidas de financiamento para estes temas em concreto, e isso, obviamente, acho que terá que ser um dos desígnios futuros. Obrigada. Antes de mais, vai ser rápido. Antes de mais, eu gostava de felicitar esta ideia de condomínio, efetivamente, aliás, é uma ideia que até já se fala há alguns anos de condomínio da terra, não é? O próprio protocolo com a Universidade do Porto, onde surge essa iniciativa, que é precisamente nessa visão de ter a gestão dos recursos e das suas pessoas numa forma de condomínio. Obviamente tem as suas limitações, enfim, os seus constrangimentos. Aqui não posso evitar, não é, de tentar também dar resposta à provocação do Sr. Presidente, assim de uma forma muito simplista, sem grande reflexão, não é? Mas o primeiro passo é admitirmos que efetivamente não há uma solução. Existem opções. E, portanto, existem opções a serem tomadas no território, com as pessoas, mas efetivamente não há uma receita, não há uma solução única, ótima, do que abordar. E por que não profissionalizar? Por que não profissionalizar um gestor de ecossistemas? Nós temos assistentes sociais, temos dinamizadoras socioculturais, por que não pensar em termos um assistente de ecossistemas? Não é? Começar a profissionalizar precisamente isso, para ajudar não só as autarquias, mas as suas comunidades locais, as suas pessoas, conhecer as peculiaridades do território e saber precisamente que opções é que passam a estar em cima da mesa para períodos específicos, comunidades específicas, desafios específicos. Muito bem. Eu julgo que uma das questões que tinha colocado tinha a ver com para quem é que nós estamos a falar, se é para os que estão agora ou para os que estarão no futuro. Eu acho que a questão é um bocadinho mais abrangente até, provavelmente, que é para quem é que estamos a trabalhar e para quem é que queremos conservar. Se é para os que estão aqui, para quem é que queremos valorizar e valorar o território. Se é para os que estão agora ou para os que estão no futuro. Eu diria que não há os que estão aqui agora e os no futuro, porque, no fundo, isto é o nosso legado. Tudo isto que nós pretendemos conservar, não só aqui, mas noutros locais, mas estamos aqui, é o nosso legado, é aquilo que nós pretendemos que as outras gerações possam também usufruir. E se queremos deixar alguma coisa como sociedade e termos os sistemas socioecológicos e as paisagens com dinâmicas que realmente são viáveis do ponto de vista socioeconómico e ecológico, que são componentes indissociáveis, teremos sempre que estar a falar para todos, para os que estão agora e trazer aqueles que ainda não têm toda esta informação incorporada e os valores e as percepções e ainda têm alguma dificuldade em incorporar algumas destas limitações ou tudo isso no seu dia-a-dia, mas também para conseguir que os outros que vêm consigam também dessa forma incorporar os valores que são os valores de cá. Portanto, para mim não há os que estão e os que vêm. Somos todos como sociedade coletiva que queremos ter essas ambições e queremos trazer todos a estarem envolvidos como sociedade e ter esse objetivo, o de conservar, preservar e manter aquilo que são as tradições e aquilo que caracteriza estes sistemas socioecológicos de uma forma geral. Como a Sofia dizia, não há uma solução, mas eu pessoalmente teria que pensar um bocadinho mais para dar uma resposta mais específica para o que é que havia de fazer. Se fosse política, tinha que ser mais bem pensado. Bom, eu começo se calhar aqui pegando nas palavras da Ângela. De facto, eu acho que o que se faz é para todos, para as gerações futuras também, que ainda não nasceram. E claro mas que quem faz hoje inclui pessoas, muitas que estão na Serra e que têm de sentir como seu também este projeto, não é? E sentir que é importante para elas, para os filhos que vão herdar as suas terras, para os netos
E essa percepção do valor muitas vezes até vem de fora. Imagina de uma neta que diz: avó, não deixes de plantar aquele feijão que eu tanto adoro porque eu nas férias quero comer esse feijão. Portanto, está fora, está a trabalhar fora, mas também está dentro porque tem essa ligação e esse laço. E quem vem, que fique. Ou seja, não é para todos de certa maneira, não é para quem de alguma maneira, de maneira egoisticamente interessada, aí não. Queira, digamos assim, retirar rapidamente benefícios sem deixar para os outros e para o território e para as gerações futuras. Se calhar para esses é que não é. Mas isso é uma questão de valores e assegurar que a regulação e as regras e os incentivos vão efetivamente para quem cria valor para o conjunto da sociedade e para as gerações futuras. E, por exemplo, aí temos, por exemplo, o conflito entre o alojamento local e alguém que se quer instalar e viver de facto lá e fazer um projeto, por exemplo. E aí temos a autarquia a ter ação. Temos, por exemplo, a possibilidade de haver sistemas participativos de garantia muito simplificados, em que há uma solidariedade entre grupos de consumidores urbanos, que podem estar aqui na vila, podem estar em Amarante, na vila, podem estar no Porto, eventualmente, não é? Mas que dizem: nós queremos produtos da Serra da Aboboreira porque nós nos identificamos com esse projeto e mesmo que ao princípio não haja muita quantidade, não haja muita diversidade, nós vamos apoiar esse desenvolvimento. E aí temos um sistema de solidariedade rural-urbano, solidariedade entre vilas e territórios de altitude, no fundo, de algum voluntarismo, mas que pode ser apoiado pelas autarquias, na sua organização, na sua possibilidade de captação de financiamento, por exemplo, não é? pelo seu valor social. E temos também as compras públicas, para as cantinas, para os hospitais, que podem favorecer produtos endógenos. Portanto, aí é que eu acho que, quando falávamos dos subsídios, os subsídios são extremamente importantes, mas muitas vezes são desadequados e cegos. Ou seja, acabam por ter efeitos perversos. Não é? Agora, a gestão autárquica e regional, a nível das associações de municípios e dos municípios, acompanha, consegue monitorizar, consegue perceber os efeitos que está a ter. E, portanto, consegue, com as pessoas, ir construindo ajustes, porque esse processo é um processo de construção que se vai fazendo. Portanto, eu acho que há bastantes alternativas. Essa certificação formal, pesada, que exige técnicos, muitas vezes, se calhar, não é a solução para estes territórios. E outro aspecto é pensar, mais uma vez, não é só com esta pessoa, com esta, porque de facto é à escala da paisagem de uma aldeia que se vai conseguir manter a paisagem, é criar uma dinâmica na própria aldeia, na própria comunidade, que diga: esta comunidade, do ponto de vista de perceber o valor desta paisagem e desta paisagem protegida, tem esta preocupação e consiga fazer chegar essa preocupação e estamos aqui a criar este obstáculo e que haja uma resposta e que haja uma proximidade nessas respostas, porque de facto aí há muito mais adesão e muito mais envolvimento e um aspecto positivo. Uma sugestão última, que se cria um orçamento participativo, uma parte do dinheiro das câmaras, para as freguesias dentro da área protegida, em que cada freguesia possa criar um projeto de conservação próprio, ou seja, que votem depois, ou que seja votado um projeto de conservação nas freguesias ou em conjuntos de freguesias, com uma parte orçamental e, claro, que depois seja aprovado pelo Conselho Científico e Consultivo da área protegida, como sendo algo que se encaixa, que se enquadra nos próprios objetivos, porque aí há um estímulo financeiro, há um estímulo à participação, há um envolvimento das pessoas. É uma sugestão que fica. O tempo passa rápido. Eu só queria destacar aqui mesmo para terminar 2 ou 3 aspectos que até porque resultam destas últimas intervenções dos meus colegas e das pessoas que colocaram questões pertinentes. A propriedade é crítica. A posse é uma coisa, o uso é outra. Os condomínios já existem. Há uma coisa que se criou pelas associações florestais que nunca perceberam bem o que isso era, chama-se ZIFs. ZIFs é um condomínio. Não foi assim que as associações florestais, pelo menos por esse país fora, aqui desconheço, a usaram. Esse é um aspecto crítico e era por aí, eu não tenho a solução, mas temos, e fica a promessa, conjuntamente com o meu colega, o professor João Honrado, que coordeno, no final deixamos um conjunto de linhas que, na nossa opinião, programáticas, que serão sempre de assistência a médio e longo prazo. Não se consegue pegar num espaço tão débil e de repente ressuscitá-lo em 2 dias. Precisa de uma assistência
de médio e longo prazo, mas fixar conhecimento, fixar doutorados. Os doutorados, além de terem muito conhecimento, hoje em dia são práticos, até falam com as pessoas e tudo. E têm uma capacidade extraordinária, conhecem a Europa, também sabem onde há muitos fundos para a investigação, para a divulgação científica. Eu acho que fixar doutorados nas aldeias seria uma ótima, poderia ser uma excelente solução, mas há muitas outras, nomeadamente o marketing, o desenvolvimento económico. Eu até diria mais, a questão da propriedade remete-se com a valorização da propriedade. Eu não tenho dúvidas que, se tivesse reformado, era capaz de pensar em criar uma agência imobiliária para terrenos rurais e casas rústicas aqui na Serra da Aboboreira. Era capaz de pensar seriamente se não poderia ganhar a melhor forma dessa maneira. Ou seja, há efetivamente, a preocupação é a transição, e acho que existe efetivamente um conjunto de medidas programáticas, na minha opinião são assertivas, até porque também ajudei a defini-las, mas que nós vamos juntar novamente por todos os investigadores e vamos fazer para tentar ajudar o Sr. Presidente e os senhores Presidentes todos. Só mais uma nota, porque obviamente até era essa a expectativa e por isso é que nos pagaram e por isso é que nos trazem aqui, não é? Digo eu. Parece-me a mim. Só mais uma nota para terminar, e porque também queria partilhar convosco um sonho, e é agradecendo, e é um sonho que é muito parecido ao do Sr. Presidente. Ao Douro Património da Humanidade e ao Penedo da Gerês, e depois pode haver aqui um parque geológico, mas também pode haver uma reserva da biosfera que junte o parque do Gerês ao Douro Património da Humanidade, que faça o Marão Albão por aí acima. Eu também tenho esse sonho. Partilho aqui convosco, mas pronto, era só para terminar, agradecer a vossa atenção, obviamente a todos, e desculpem não ter conseguido resumir isto em menos tempo. Muito obrigado aos meus colegas de mesa, muito obrigado a vocês pela vossa paciência, e passamos a pasta aos que vêm a seguir. Peço-vos ainda que se mantenham nos vossos lugares. Nós vamos ter a intervenção final do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Mar de Canaveses, Nuno Pinto. Entretanto, vamos distribuir uns brindes. Eu prometo ser mesmo muito breve, compreendendo que já estamos todos ansiosos por ir embora, muito embora a conversa e a partilha tenha sido bastante frutuosa. Eu irei ser mesmo muito breve. Pediram para fazer o favor de encerrar este momento, este evento. Claro que o faço, pediram-me para o fazer de forma informal e é assim que o irei fazer. E por isso, antes de mais, tenho que justificar a ausência da Presidente Cristina Vieira, da Câmara Municipal do Mar, que calha ser também Presidente não menos importante da AMDT. A Sra. Presidente está ausente aqui do nosso território e por uns dias a tratar de outros problemas autárquicos e por isso era fisicamente impossível estar aqui neste momento. Só por essa é a justificação da sua ausência. Então, três pequenas, muito breves palavras sobre o que eu quero dizer aqui. A primeira palavra é de agradecimento. Agradecimento ao Paulo Pereira, Presidente da Câmara de Baião, pela sua amável recepção. Outro agradecimento a todos os que colaboraram a realizar este evento hoje, e faço na pessoa do Ricardo Magalhães, o Secretário-Geral da MDT, ao staff, aos palestrantes, aos oradores, da Academia. Acho que saímos aqui um bocadinho mais ricos hoje desta partilha, é que partilhando os saberes e os conhecimentos é que nós vamos melhorando como cidadãos em conjunto.
agradecer a todos vós que aqui estáis presentes, que prestigiaram com a vossa presença este momento. A segunda palavra é apenas uma nota muito, muito breve, sobre o que eu ouvi hoje. Não sou pessoa, só sou política há um ano, não tenho assim tanta experiência como isto no âmbito da política. Não são as questões que eu acompanho no dia-a-dia, não foi para isso que me foi pedida a participação neste cargo público e de serviço público, mas também sou um ser humano e tenho opiniões. E por isso calha que sou um filho, verdadeiramente, destas encostas da Serra da Abobreira. Eu nasci, fui criado e vivi quase toda a minha vida adulta em Soalhães, nas encostas desta serra. Por isso, nada do que aqui me foi dito e nada do que aqui foi conversado me é estranho, e muito até teria para dizer sobre isso, mas não o vou fazer. Vou apenas dizer, para ser muito breve, o que é que eu levo daqui, do que eu ouvi. Temos sempre levar alguma coisa. E eu levo daqui três palavras importantes, que são, no fundo, o que para mim resume esta problemática, mas que eu digo já de adianto, enunciá-las é fácil, depois conjugar os interesses é o segredo para que uma paisagem natural, protegida, como a da Serra da Abobreira, ou como outra coisa parecida neste âmbito, como os parques naturais, subsistam no tempo e sejam efetivos no seu propósito. E eu aqui ouvi 3 coisas que para mim fixei: valorizar, valorar e as pessoas. Estas coisas, na minha maneira de ver, do que aquilo veio hoje, têm que coexistir. Não há este tipo de paisagem protegida sem as pessoas. E depois que as pessoas valorizem. E depois tem que se atribuir valor ao que se está a fazer. E depois, claro, como disse há bocado o Presidente Paulo Pereira, o valor pode ser monetário, imediato, e pode ser, não às vezes, mensurável facilmente. Mas estas 3 coisas têm que existir. Ou seja, eu fiz a parte fácil, que é enunciá-las. Enunciá-las é fácil, conjugá-las é mais difícil. E é aqui que eu quero fazer, no meio desta, já não é agradecimento, mas referir isto. É aqui que entram também os políticos. E normalmente, mais depressa e mais na primeira fase, logo os políticos locais. Eu agora também já estou a sofrer isso na pele, eu estive do outro lado. Os autarcas locais são os primeiros a que as pessoas recorrem quando têm problemas, quando não podem construir aqui, acolá, aquele outro, porque a zona não é permitida, e querem que se resolva todos os problemas, e são os primeiros que se critica, porque são os que estão mais perto. E eu também vou aprendendo isto, e agora estou do lado de cá, consigo ver mais facilmente isto. Com os recursos que se tem, às vezes há muito mais vontade, as competências em determinadas áreas até são limitadas, às vezes na intervenção dos municípios, mas com os recursos que se tem, às vezes indo muito mais além do que as próprias competências restritas dos municípios, há que dar uma palavra de apreço, porque agora estamos no tempo que é muito fácil criticar os políticos, e os autarcas então estão no alvo, não é? Dar-lhe o valor aos autarcas de hoje, e aos de ontem, aos do passado e aos que virão no futuro. Porque se continuarmos com esta bota a baixismo, quando tal, os piores é que vêm para a política só. E isto dizer porquê? Temos o exemplo do Paulo Pereira, aqui em Baião, que toda a gente reconhece, não tem questão política aqui, o trabalho que tem feito na promoção do seu território, na vertente natural e da sustentabilidade. E sem misturar aqui política nisto, eu tenho aqui na audiência, está aqui o engenheiro José Mota, que foi durante muito tempo vice-presidente da Câmara do Marco, por outra filiação partidária que não a minha. Acho que estas questões não devem ter filiação partidária, e deve haver aqui uma continuidade na ação política, porque se andarmos aos zigue-zagues e se os sinais forem contrários, nunca conseguiremos concretizar nada. Estou a referir o engenheiro José Mota porque sei, como ele disse há bocado na intervenção, o apego que ele tem a estas temáticas e o quanto dele deu para conseguir concretizar alguns objetivos, como ele também demonstrou na intervenção. Alguns ficaram por fazer, alguns continuam por fazer, e a angústia até do político é sempre contínua. Tenta-se fazer e por vezes não se consegue por esta ou aquela coisa. E por isso fica este sinal de esperança. E por último, tentando ser mesmo, porque também há esperança, eu estava aqui a ouvir esta temática da intervenção humana, e percebo que a dialética era no sentido com o homem é bom, com o homem é mau no território. E eu estava-me a lembrar de um documentário que vi há mesmo muito pouco tempo no National Geographic, em que eles estavam, uma nova vertente da ciência, da investigação científica, das ciências naturais, está a dedicar à identificação em alguns ecossistemas, como a Abobreira, que se foram descaracterizando pela intervenção humana e perderam fauna, flora, e eles estão a fazer uma coisa que é descobrir, que eles identificam como uma espécie chave. A espécie-chave, tanto pode ser fauna como flora.
E vou dar 2 exemplos que não têm nada a ver com o nosso território, são coisas macro, mas, por exemplo, o Parque Yellowstone nos Estados Unidos e a Gorongosa em Moçambique. Então, durante anos investigaram e chegaram à conclusão quais eram as espécies que eles consideravam chave que o território perdeu. Perdeu outras, mas aquela. E então, estão na perspectiva de o homem poder fazer a ação pela positiva. Ora, o homem destruiu, ora, o homem ajuda a voltar. E então, o que é que eles fizeram? Em Yellowstone, só repuseram uma espécie, o lobo. Trouxeram do outro lado e colocaram. E na Gorongosa, repuseram os mabecos, que é um estilo de um cão selvagem. Predador, faltavam predadores. Na Gorongosa, faltaram predadores. Não havendo predadores, os herbívoros dizimaram a fauna toda, a vegetação toda, a flora, e isso fez um ciclo. Fizeram isso, 2 décadas depois, os resultados estão vistos. Não foi só o lobo que se reproduziu, todo o ecossistema, a fauna, a flora, voltaram as aves, em pouco tempo. Isto só para dizer o quê? Em tudo há esperança. É possível que o homem, da mesma maneira que contribuiu, às vezes para destruir e descaracterizar, também é possível que a ação humana sirva para melhorar as coisas que nós fizemos mal no passado. Despedindo-me apenas, aproveito para convidar todos os que queiram estar presentes. Penso que é 23 de fevereiro, a tríade vai-se fechar, será em Marque de Canaveses, sob a temática Paisagem Protegida Regional da Serra da Abobreira, penso que é Património Cultural e Paisagístico, e lá estaremos todos para continuar esta conversa. Obrigado a todos, está bem? Isso mesmo, muito obrigado. Em nome da Associação de Municípios do Douro e Tâmega, agradeço a presença de todos. Convidamos-vos também para a saída degustarem um verde de honra oferecido